Mas de uma coisa eu estou certo, de que nós devemos interpretar corretamente. Ele chamou atenção, se eu não estou enganado, para esse fato. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 é um verso dos mais citados, dos mais conhecidos, mas nem todo mundo olha o contexto, nem todo mundo entende as coisas como elas devem ser entendidas. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um dos versos que a gente cita especialmente quando nós vemos pessoas em problemas. Então nós logo passamos esse verso assim, é como se fosse um sabão para tirar as angústias da alma, não é? Tudo coopera para o nosso bem, sem olhar todas as coisas envolvidas nesta verdade. Então vamos analisar algumas coisas que o texto me leva a analisar. Esse texto só, mas eu vou conectá-lo com o verso que vem logo depois também. Então esta é uma, digamos, uma promessa que não dá para discutir, por algumas razões. Primeiro, porque ela é extremamente axiomática. Quando Paulo fala, nós sabemos, ele está falando de alguma coisa que é inquestionável e que ele não permite dúvida nesta verdade. No entanto, nem todos nós dizemos, nós sabemos que tudo concorre para o nosso bem. Nós apenas podemos dizer, eu espero que seja para o meu bem. Eu tenho expectativa de que isso tenha algum resultado bom, mas Paulo diz, eu sei. É como se ele tivesse dito, eu tenho convicção, eu estou certo. Né? Paulo sempre confiou nas promessas de Deus por uma razão muito simples, porque Deus é muito confiável no que ele diz, e a confiabilidade de Deus é que dá reputação a ele, porque Deus costuma ser verdadeiro sempre no que diz. Se há alguma coisa impossível em Deus, é que ele não é capaz de mentir. Então ele é extremamente confiável. Por isso que Paulo fala disto, porque ele entende que o caráter de Deus é visto na confiabilidade da sua palavra. Então ele fala, eu tenho certeza, ou eu sei, que tudo o que acontece é para o bem. Segunda verdade desse texto é que a promessa dita por Paulo também é extremamente abrangente, não é somente axiomática, ela é abrangente. O texto fala, sabemos que algumas coisas cooperam para o nosso bem, não é isso? Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Essa verdade inclui tudo. Vamos ver sobre a totalidade, sobre a inclusividade dessa promessa. O mais óbvio, Paulo está dizendo que as coisas agradáveis cooperam para o nosso bem. Eu tenho certeza que nenhum de vocês discute isso. E nem tem problema moral qualquer ou dificuldade qualquer em aceitar esta verdade. As coisas que acontecem cooperam para o nosso bem. E nós ficamos satisfeitos com o fato de Deus nos dar coisas agradáveis que cooperam para o nosso bem. Mas Paulo está dizendo que coisas tristes também cooperam para o nosso bem, porque ele está dizendo que todas as coisas. Como é que pode um evento ruim, no final das contas, ser bom? Como podemos entender que eventos tristes possam ser considerados como bons? Nós estamos saindo, ou acabamos de sair de um ano muito terrível para o nosso país. Para o bolso de muitos
irmãos nossos, de boa parte do nosso povo. A pergunta é, como é que isto pode vir a ser bom quando é mau? Há vários exemplos na Escritura que mostram que coisas ruins, ou que coisas doloridas, ou que coisas desagradáveis vindas ao povo de Deus cooperam para o bem dele. É importante que você saiba que uma coisa má não se torna boa. O que acontece é que eventos maus podem acabar cumprindo desígnio de Deus para o nosso bem. Vamos ver daqui a pouco como. Eventos, por exemplo, eu estava vendo essa semana um filme de José, do Egito. E vocês conhecem a história de José razoavelmente bem, no mínimo. Mas nós sabemos que eventos tristes na vida de José vieram se tornar bênção para a família dele, bênção para toda a descendência dele. Leia para mim 50 de Gênesis, capítulo 50, verso 20, por favor. Quem tem Bíblia, leia. Capítulo 50, 20. Ele está falando com os irmãos dele. Vós intentastes, na verdade, mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus não torna o mal bem. Aí é por tradução. Deus tira lições, Deus tira coisas boas de eventos desagradáveis. Tá? Vocês fizeram isto, mas Deus tirou o bem disto. Deixa eu correr, porque é muita coisa. Eventos tristes na vida de Davi vieram se tornar para o seu benefício. Salmo 119, verso 71, que é um texto bem conhecido. Salmo 119, verso 71. Quem achou pode ler. Olha o que ele fala, olha que preciosidade. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom eu sofrer. Quer dizer, foi bom, quer dizer, não é, ele não está dizendo que foi gostoso, foi uma delícia sofrer, mas que foi para o bem dele, foi-me bom passar por aflição. Para quê? Para que eu aprendesse a tua palavra, para que eu aprendesse os teus decretos. Se você olhar nos personagens da Escritura, dos mais variados tempos da história da revelação bíblica, você vai encontrar eventos tristes, eventos desagradáveis que você não queria nunca que acontecessem em sua vida, que no entanto vieram a ser bênçãos para a vida do povo. Quando Deus resolve trazer um tempo de tristeza, de sofrimentos, de dor para seus filhos, Ele tem sempre um bem em vista, ainda que Ele não mostre isto logo no começo. A Escritura nunca diz que coisas tristes têm que ser agradáveis, ou que devemos gostar delas quando elas nos chegam, mas ensina que nós temos que aprender a ver os propósitos de Deus, porque elas não são dadas para o nosso bem. Alguém disse que o olho lavado com lágrimas é o que consegue enxergar melhor. Davi, eu não sei se você entende bem desse troço aí, mas quanto mais nós sofremos, mais passamos pelo cadinho da aflição, mais nós entendemos algumas coisas na vida e mais amadurecemos. A promessa de Deus é abrangente, como eu tenho dito aqui. E Paulo está dizendo que não somente as coisas alegres, as coisas tristes cooperam para o nosso bem, em última instância, mas que as obras do maligno podem cooperar para o seu bem. Quer ver só? Alguém abra para mim 2 Coríntios 12, é um texto conhecido de todos nós. Versos 7 a 10, alguém leia. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Vamos deixar essa menina ler para nós, vamos lá. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me
Lembra, Paulo havia recebido revelações que nenhum homem dantes havia recebido. Mas havia uma grande tentação em Paulo. Qual era? Não, você já leu. Qual era o grande perigo que Paulo corria? Soberba. Não é? Então ele diz assim, que para que eu não me ensoberbecesse, Deus se serviu do instrumento mais importante, do funcionário mais importante do seu governo, para livrá-lo da soberba. Deus fê-lo sofrer. Eu não sei exatamente que tipo de espinho da carne o texto trata. Podíamos trabalhar com isso, mas não é hora. E por causa disso, então, 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque se ele se achava forte, ele adquiriria soberba. Então Deus fê-lo fraco, Deus fê-lo sofrido, Deus fê-lo miserável de certa forma, para que ele pudesse entender que o poder é de Deus e não dele. Então lembrem-se, Deus se serve de instrumentos para humilhar-nos. Ele fez isso com Paulo. Lembra que não somente Satanás é um instrumento de Deus para, em última instância, trazer bênçãos para nós com as coisas ruins que acontecem, mas Deus usa os nossos próprios pecados para cooperar para o nosso bem. Eu teria algumas histórias da minha vida para contar. Eu acho que vocês todos teriam. Ver como os pecados da nossa adolescência, da nossa juventude, vieram mais tarde a trazer benefícios. Eu não estou dizendo que você deve pecar para poder ser abençoado, porque pecado é mal, e o mal nunca se torna bem. E o mal nunca se torna bom. Uma vez Jesus disse para Pedro assim, só escutem, capítulo 22 de Lucas. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, tu, pois, quando te arrependeres, ou tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele precisou passar por aquelas aflições, ele precisou passar por aqueles pecados, para que ele pudesse socorrer a seus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha a soberba dele. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te hoje, Pedro, que 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. A inclinação pecaminosa de Pedro acabou sendo, em última instância, para que ele fortalecesse a seus irmãos. No entanto, Paulo não está dizendo que tudo o que acontece nessa área é coisa boa, a doença não é coisa boa, a morte dos nossos queridos não é coisa boa, os problemas de família não são coisa boa, os desastres naturais não são coisa boa, a violência da cidade não é coisa boa. Frequentemente nós jogamos esse verso para resolver todos os nossos problemas. Está errado, quando usamos este verso indevidamente, nós causamos desaponto nas pessoas, com respeito a quem nosso Deus é, quem nossa igreja é. Pelo uso indevido deste verso de Romanos 8, 28, é que pessoas reagem de modo negativo e duvidam
de que esta promessa seja verdadeira. Mas vamos caminhar. Terceira verdade do texto: a promessa dita por Paulo tem uma causa nobre. Rosa, qual é a causa nobre dessa promessa? Leia aí, leia no texto. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente que não sabe qual é o bem. Vamos tratar daqui a pouquinho. Deus tem todo o poder em suas mãos, assim como o seu Filho, Jesus Cristo, como Deus que é, tem todo o poder no céu e na terra. Por causa da onipotência, da onisciência, da onipresença, Deus está no controle de todas as coisas e nada foge, nada escapa do controle de Deus. Porque Deus tem o controle de todas as coisas, é que Ele pode fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Este é o propósito da sua obra concorrente. Por concorrente, entenda cooperar. Todas as coisas cooperam, significa que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Agora eu tenho que definir, Rosa, o que é o nosso bem. A questão crucial deste verso é entendimento correto da palavra bem. De que tipo de bem Paulo está falando aqui? Certamente ele não está falando do bem que costumeiramente nós julgamos ser o bem. Ou seja, riqueza, alegria, vida longa, dinheiro, ser feliz. O negócio hoje é ser feliz. Esse não é o bem de que a Escritura fala. São o bem para muita gente, mas não é o texto. Não somente entre os incrédulos, mas há crentes que pensam: eu quero ser feliz. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Isto não é o bem de que o texto fala. Você não pode desconectar o verso 28, é claro, do texto todo, mas do verso 29. Alguém leia o verso 29. Olha, leia o 28 outra vez e o 29 é para você entender. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E depois? 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem que Deus quer criar em nós, quando Ele nos envia as situações desagradáveis, desconfortáveis, doloridas às vezes até, o bem que Ele quer fazer em nós é fazer-nos parecidos com seu Filho. Sermos conformados à imagem do seu Filho, porque Deus nos destinou de antemão para isto. E entre o tempo que Deus destina às coisas, que é antes da fundação do mundo, e o tempo da realização das coisas, é quando Deus usa os meios para o bem aparecer em nossa vida. Deus nos quer moldar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Na sua vontade eletiva, Deus nos refina para que nós venhamos a ter a maturidade de Jesus Cristo. Portanto, o bem supremo aqui o texto se refere, diz respeito ao sermos conformados à imagem do seu Filho. A destinação prévia, ou seja, a pré-destinação, é definida na eternidade, mas os meios para se chegar ao fim pretendido acontecem na história. Portanto, coisas agradáveis e desagradáveis acontecem. E estas coisas são o meio pelos quais Deus faz com que o fim estabelecido chegue à sua realização. A semelhança nossa com Jesus Cristo é o fim designado por Deus para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu li um pregador chamado Pritchard. Ele diz que é providência divina que aprendamos mais nas trevas do que na luz.
Quando é que você aprende mais? Quando é que você obedece mais? Quando é que você ora mais? Quando é que você se submete mais? Não é no tempo de gozo, não é no tempo da alegria. É parte da providência que nós cresçamos debaixo de aflições. Foi bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Nós lemos isso agora há pouco. Nós oramos mais quando temos temores, muito mais do que quando estamos confiantes. Quando você está confiante de que alguma coisa vai acontecer, você não ora suplicemente. Você não aprende como aprende em tempos de aflição. E quando Deus nos faz passar por eventos desagradáveis, isso significa que Ele está nos moldando para que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Não se esqueça de que Jesus Cristo, Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento é parte integrante do aprendizado. E Ele aprendeu enquanto nesse estado aqui, de miséria em que Ele viveu, porque assumiu o nosso lugar, a nossa natureza caída. E nós, como caídos, aprendemos também pelas coisas que nós sofremos. Considere uma obra de um escultor. Ele pega uma pedra bruta, digamos, de granito ou de mármore, seja lá qual for. E ele pretende fazer dessa pedra bruta uma estátua, uma imagem. E em sua mente, ele já sabe de antemão onde é que ele quer chegar. Todo cara que mexe com o cinzel, ele já tem na sua mente tudo o que ele quer aprontar. Então ele começa a pegar aquela pedra bruta e determina-se a chegar aonde ele resolve chegar. E ele vai com o cinzel, vai burilando, vai trabalhando aquela pedra, ele corta, aparando em todos os lugares necessários, mas ele não estraga a pedra. Ela permanece, como é que? Escultor, obrigado. O escultor permanece firme na sua tarefa de fazer uma bela estátua. E então, ao final, ele pega aquela pedra disforme e a apresenta como uma estátua cheia de beleza. Esta ilustração mostra que de antemão Deus já sabe o que vai fazer conosco. Ele destina todas as coisas antecipadamente, preparando-nos para que nós um dia reflitamos perfeitamente a imagem de Jesus Cristo, a estátua de Jesus Cristo. Ou seja, nós reflitamos o caráter de nosso Senhor. E Deus faz isto antes, Ele nos pega como pedras brutas e vai burilando o nosso caráter. E o bem designado por Deus vem através de coisas desagradáveis e coisas doloridas, muito frequentemente. Mas nada do que acontece em nossa vida estraga a nossa vida. Deus vai aperfeiçoando-nos. É assim que nós temos que crer. Não se esqueça de que Deus está sempre operando em nós para transformar-nos dia a dia à imagem do seu Filho. Este é o bem que Deus quer fazermos. Ele nunca promete nada mais do que fazer-nos parecidos com o seu Filho. Quarta verdade do texto, a promessa dita por Paulo tem uma aplicação limitada. O texto diz que cada pessoa, sem exceção do mundo, recebe bênção de Deus dessa maneira. Não. Ele limita. Alain, quem são os que são abençoados por Deus, isto é, recebem o bem em todas as coisas? O texto não diz isso, embora você está certo.
O texto diz, os que amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se essa promessa é para cada pessoa sem exceção, você tem que admitir que todas elas amam a Deus. Ou a Escritura não está sendo verdadeira, não está sendo consistente. Se você fosse a um médico em quem você não confiasse, certamente você não seguiria as suas prescrições e o tratamento, e como resultado você não experimentaria a bênção que aquele médico poderia lhe trazer. Se você não ama a Deus, você não experimenta essas coisas da bondade de Deus. Se você não ama a Deus, certamente Deus não está trabalhando em você para torná-lo parecido com seu Filho Jesus Cristo. Só depois que Deus inicia em nós, mudando-nos de mortos para vivos, é que Ele começa então a trabalhar em nós. Começa com o seu cinzel a purificar, a dar forma de vida que nós precisamos ter. Há muitas maneiras da Escritura de você saber se você ama a Deus ou não. Se você é obediente à sua palavra, você tem prazer nas coisas dele, há uma série de coisas nós podíamos trabalhar aqui nesta manhã, mas não é o ponto meu. O fato é que Deus trabalha naqueles que o amam. Quer dizer que então que Deus só faz alguma coisa em mim quando eu amo, então o fato de eu amar implica que Deus se torna um devedor meu e eu um credor dele. Olha o que o texto fala. Quem são os que amam a Deus mesmo? Segundo o texto aí? Não? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles a quem Deus de antemão determinou trazer para si, dar luz, ressuscitar, dar vida. É nesses que Deus trabalha. É nesses que Deus opera o crescimento, fazendo com que eles se tornem parecidos com o seu Filho. Deus está fazendo isso em você. Eu suponho que você seja um crente. Não é porque você está aqui. Porque há muitos que vêm aqui e não são. Ou alguns, pelo menos. Mas eu creio que você é crente, e se isto é verdade, é porque você foi chamado por Deus para cumprir propósito divino. Porque Deus que tem o controle de todas as coisas, não deixa que nenhum dos seus propósitos falhe. Algumas aplicações nesta manhã. Primeira coisa, quando você ler Romanos 8, 28, eu quero que você e eu aprendamos algumas coisas. Primeira delas, não tente explicar o que é inexplicável. Algumas vezes nós tentamos fazer uma coisa, nós tentamos proteger Deus. Como é que é a ciência quando você quer justificar Deus? Teodiceia. Nós queremos justificar Deus, até eliminar Deus dos problemas. Eu li outro dia numa revista que um conselheiro cristão, bom, eu só posso chamar de cristão aqui porque eu não posso dar outro nome, chegou para uma pessoa que estava em muitas dores no hospital e disse assim: Deus não tem nada a ver com isto. Isso é diabo, isso é isto, isso é aquilo, mas Deus não tem nada a ver com isto. Não. Você não tem que explicar nada, você não tem que justificar nada. Não é possível entender as coisas todas que Deus faz. Portanto, não tente entender coisas que Deus não revela para nós outros. Quando uma coisa muito dura acontece na igreja, morre alguém inesperadamente, por que você vai querer explicar? Por quê? Por quê? E você vai tentar dar uma resposta para o que não tem resposta.
é melhor não dizer nada quando você não tem alguma coisa correta, certa a dizer. Se você puder chorar com a pessoa, chora com ela. Sofrer com ela, sofra com ela. Compartilhar das dores dela, compartilhe das dores. Mas não tente justificar os atos de Deus. Não tente explicar o que você não consegue explicar. Nós precisamos de muito tempo para entender as coisas que Deus faz. Segunda verdade, entenda que os valores de Deus e os nossos valores não são exatamente a mesma coisa. A perda de alguém querido nosso nunca será uma coisa boa. Um desastre nunca será uma coisa boa. Um pecado nosso nunca será uma coisa boa. Tudo isso é mal, tudo isso é contra nós. Mas o texto não diz que devemos sorrir quando devíamos chorar. A vinda das tempestades deve fazer-nos chorar, não rir. Quando elas nos chegam, não podemos dizer se está tudo ok. Romanos 8 nos ensina que não importa o que aconteça a nós, não importa quão terrível seja a nossa situação, nós temos que entender que tem alguém no controle, que tem alguém no timão, que tem alguém guiando o barco, ainda que nós não saibamos todos os detalhes. Terceira coisa, não tire conclusões precipitadas sobre o que acontece na sua vida. Alguns de nós sofrem mais que outros, não é, Rosa? Sofre. Alguns de nós levamos muito mais pancadas do que outros. Essa é uma realidade. E às vezes, ímpio não leva pancada nenhuma. Isso que incomodou o salmista lá no Salmo 73. Eu fui justo, não valeu nada. Os que são injustos pintam e bordam, eles têm tudo, são sadios, têm riquezas, têm tudo. Deus às vezes dá mais pancadas a uns do que em outros. O nosso perigo é que nós costumamos julgar o final pelo começo. Ou, para dizer em outras palavras, julgamos o que não podemos ver por aquilo que nós vemos. Devemos ter o cuidado de não fazer isso. Quando a tragédia nos golpeia, se não vemos um propósito, presumimos que não existe propósito nenhum. Portanto, a maneira correta é você julgar o começo a partir do fim. Leva tempo para nós julgarmos as coisas que Deus faz. José, lembra, foi zombado por seus irmãos, foi estapeado por seus irmãos, foi jogado na cova, foi vendido, foi preso, lá no Egito passou agruras tremendas. Provavelmente até essa altura ele não entendia nada. Só foi quando o sonho foi desvendado, o sonho de Faraó, lembra? Somente depois que os anos de penúria começaram a vir sobre a terra do Egito e as outras terras, é que ele falou, agora eu entendo. Quando seus irmãos chegaram, lembra, pedir comida, ouve, volta, vai, volta, deixa leva o dinheiro nos sacos, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então ele se deu a conhecer, ele se mostrou aos seus irmãos, dizendo quem ele era, e ele disse, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Se José fosse julgar as coisas pelo começo da história dele ruim,
ele chegaria a conclusões erradas. Portanto, tente não julgar logo que as coisas duras acontecem. Leva tempo para a gente entender os propósitos de Deus. Na maioria das vezes. Só lá na frente você fala assim, puxa, hoje que eu entendo. Já aconteceu isso comigo? Provavelmente você também já tenha experimentado isso. Então, não tire conclusões precipitadas sobre o que acontece em sua vida. Você precisa de tempo, de prazo longo, às vezes, para ter uma perspectiva correta, para ter uma visão do todo. Tá? Uma outra maneira, o ponto 4 aqui, uma outra maneira de dizer o que eu disse agora há pouco. Não tente entender o particular antes de entender o todo. Precisamos aprender o sentido de sinergia. Sinergia é cooperação. Quando 2 ou mais elementos trabalham juntos para formar alguma coisa que faça sentido e que não faz se os elementos estão separados. De vez em quando eu vejo minha mulher fazer bolo. Ela faz toda semana lá para os nossos encontros, não é? Quando ela começa a fazer o bolo, ela usa vários ingredientes que alguns deles eu não estou nem familiarizado. Somente quando ela termina é que consigo ver o resultado da combinação dos vários ingredientes, porque todos eles cooperam não somente para a beleza, mas para a gostosura do bolo. Muitas coisas isoladas não fazem sentido enquanto elas não são juntadas. Então, não julgue o todo pelo particular. Conheça o todo. Tenha o big picture, que chama. Tenha uma visão mais ampla. Então você vai entender aquele pedacinho da vida onde você sofreu. Faz isso, Rosa. Aqueles de nós que passamos por aflições, temos que proceder desta maneira, senão nós não vemos esperança nunca de coisas boas em nossa vida. E termino. Não tente arranjar uma outra alternativa para o que acontece na sua vida. Lembre, o texto de Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você quiser uma coisa alternativa a essa, eu pergunto, o que é que você vai ter? Você vai crer em quê? No destino? Na fatalidade? Você vai atribuir às forças impessoais, como estava escrito nas estrelas? Ou você vai cantar como Doris Day, você lembra? Whatever will be, will be. O que será, será, como dizia ela. Você não tem outra saída. Se você procurar outra saída, você vai dar murro em ponta de faca. Se você é alguém que ama a Deus, você não tem outra alternativa, senão entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E o bem maior, e o bem final, o bem definitivo, é você ter formada em você a imagem de Jesus Cristo. É ter o caráter de Deus aperfeiçoado em sua vida. Ou melhor, ter o seu caráter aperfeiçoado à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Senhor, eu peço que Tu abençoes os meus irmãos e a mim. Que Tu nos guardes de pecar contra Ti quando os males nos vierem. Que nos faças quietinhos quando as dores baterem em nossa porta. Quando as perdas acontecerem. Ajuda-nos a entender que Tens o controle sobre todas as coisas. Ajuda-nos a entender que
Tu estás por detrás de tudo o que acontece. E é entender que, em última instância, Tu nos forjas no cadinho da aflição e nos preparas para que sejamos parecidos um dia com Cristo Jesus. Tu nos destinaste de antemão para isto. Portanto, realiza em nós, dia após dia, santificando-nos, fazendo-nos parecidos com Teu Filho. Abençoa estes irmãos nesta manhã. Cuida deles, fala com eles interiormente e a mim também. Nós oramos em nome do Senhor. Amém.